Amigo Jesus, mais uma vez aqui reunido em teu nome, amigo, para nós conversarmos, analisarmos, debatermos, nos instruirmos um pouco mais sobre as tuas verdades espalhadas pelos quatro cantos do mundo, em páginas, em versos, em provas, enfim. Esperamos, amigo Jesus, que nós consigamos entender e compreender. E, mas, acima de tudo, esquecer títulos, posses, tesouros, tudo isso. Pois todos esses bens materiais ou títulos conquistados são meios e nunca fins. Meios, oportunidades únicas que temos para poder, dentro do nosso coração e da nossa mente, acender um pouco da luz rumo a você. Obrigado, amigo Jesus. Fica conosco hoje, amanhã e depois. Graças a Deus. Vamos lá, meu povo, minha povo. Vamos lá. Bom, capítulo 13 do nosso lar, que foi da semana retrasada. Lá. Estávamos lendo sobre. Alguém lembra do capítulo? O gabinete do ministro, não foi isso? Capítulo 13 da semana passada, da semana retrasada. Onde, nesse gabinete do ministro, iria ter um bate-papo, né? O André Luiz, justamente com aquela outra senhora, uma mãe dos filhos, lembra dessa história? Né? Queriam alguma coisa, tentar amparar os filhos delas, e de dois em dois, ambos no gabinete foram conversar com o ministro. E agora, capítulo 14, a gente vai começar a ler sobre esse capítulo e debater sobre ele. Pulsava-se precipitante o coração, fazendo-me lembrar o aprendiz bisonho diante de examinadores rigorosos, vendo aquela mulher em lágrimas e ponderando a energia serena do ministro do auxílio, tremia dentro de mim mesmo, arrependido de haver provocado aquela audiência. Não seria melhor calar, aprendendo a esperar deliberações superiores? Não seria presunção descabida pedir atribuições de mérito naquela casa, onde permanecia como enfermo? A sinceridade de Clarencio para com a irmã que me antecedera despertara-me raciocínios novos. Quis desistir, renunciar ao desejo da véspera e voltar ao aposento. Mas era impossível. O ministro do auxílio, como se adivinhasse meus propósitos mais íntimos, exclamou um tom firme, pronto a ouvi-lo. Mas antes de bater o bate-papo, deixa eu dar uma paradinha aqui. Pode ficar direito que tá? Eu vou perguntar um negócio para vocês aqui. O André Luiz estava com sentimentos um pouco estranhos naquele momento, não é isso? Ele estava achando um pouco estranho, por exemplo, a firmeza do ministro, né? Diante daquela senhora. Eu pergunto para vocês, que sentimento era esse que André experimentava? Vocês conseguem entender que sentimento? Porque ele estava assim tão estranho, nervoso. O que chamava bastante a atenção do André naquele momento? Alguém poderia me dar uma luz aí? O que vocês acham? Não me lembro, não. Então, vamos continuar. Vou continuar. Fico com essa dúvida aí, vou ler mais dois parágrafos. Ia solicitar instintivamente qualquer serviço médico em nosso lar. Embora a indecisão que me dominava, entretanto, a consciência me advertia. Por que referir-se a serviço especializado? Não seria repetir os erros humanos dentro dos quais a vaidade não tolera outro gênero de atividade, senão correspondente aos preconceitos dos títulos nobiliárquicos ou acadêmicos? Essa ideia equilibrava-me a tempo, bastante confundido. Falei. Tomei a liberdade de vir até aqui,
rogar seus bons ofícios para que me reintegre no trabalho. Ando saudoso dos meus místeros. Agora que a generosidade do nosso lar me reconduziu à bênção da harmonia orgânica. Qualquer trabalho útil me interessa, desde que me afaste da inação. Clarencio fitou-me longamente, como a identificar minhas intenções mais íntimas. Pronto, agora eu vou parar novamente e vou voltar à pergunta. O que incomodava inicialmente o André Luiz? Por que aquela situação, o que vocês acham que aquela situação dava tanto incômodo para ele? Ô, Quando ele começava a ouvir... a Oi, Raquel respondeu aqui que ele estava deixa eu ver. acostumado com os procedimentos terrenos que cedem diante das emoções, independente de estarem certas. Caraca! Raquel, você está demais hoje. Está falando pouco e muito ao mesmo tempo, tá? É por aí mesmo. É o costume do ser humano, né? É o costume que não estava... Primeiramente, ele não estava entendendo a ação daquele Clarencio diante daquela mulher, correto? Ele tinha organizado o pensamento de tal forma, e mesmo com a vontade daquela senhora de querer ajudar os filhos, né, Clarencio estava falando, olha, não é oportuno ainda. E aquilo incomodava André. Por que incomodava André? Porque certamente André tinha os mesmos defeitos, a mesma impaciência daquela mulher. E a voz firme e poderosa de Clarencio, a organização do pensamento dele, dizendo que não era momento ainda, porque ela não era capaz de ser, ela não tinha ainda certos predicados para poder fazer as atividades que ela achava inconveniente. Aquilo certamente poderia incomodar o André de uma forma ou de outra. E vai junto o que a Raquel acabou de falar. Tudo bem? Tranquilo? Mas há uma outra pergunta que eu fiquei me perguntando aqui, ó, quando André afirma no segundo parágrafo, olha só, não seria repetir os erros humanos dentro dos quais a vaidade não tolera outro gênero de atividade senão correspondente aos preconceitos dos títulos nobiliárquicos ou acadêmicos? Que erros humanos é esse que André Luiz está se referindo aqui? Que erros são esses que ele sempre pontua? E que erros que também ele, de uma forma ou de outra, fica chateado, fica pensativo sobre esses erros dele. Né? Será que esse erro dele tem alguma coisa a ver com orgulho, com a vaidade? Será que ele, requerendo as mesmas atividades que ele estava acostumado, não era errado do mesmo jeito que ele estava acostumado a errar? Médico, doutor, com pós-doutor, com não sei o quê, só queria fazer aquilo que lhe convinha, aquilo que ele tinha capacidade técnica de saber, porque ele não tinha humildade de querer baixar um pouco e fazer outras coisas que ele também podia fazer, só que ele não queria, não interessaria a ele, porque ele não tinha um título para aquilo. Ele podia varrer o chão. Mas ele estava em modo carteirada. É isso mesmo. É o modo carteirada que não tem modo carteirada na espiritualidade, né? Não nessa que ele se encontra. Não tem esse modo carteirada. Beleza. E só para finalizar, para a gente continuar o estudo, Clarencio, olha só, Clarencio fitou-me longamente como a identificar-me as intenções mais íntimas. Não é isso? Como é que Clarencio consegue identificar isso? Como é que Clarencio conseguiu perceber as intenções de André Luiz, mesmo ele perguntando outra coisa? Alguém sabe responder? Por favor, um por vez aí. Eu acho que o Clarencio tem muita opção psicométrica. Opa! Quem falou isso aí? Quem falou? Cadê? Dona Eliana. Rapaz, Eliane, olha, no fim da aula eu vou dar para você uma maçã, tá? Não dá, não. Eu aprendi isso essa semana. Ótimo! Então vamos lá. Pergunta 283 do Livro dos Espíritos, hein? Os espíritos podem esconder seus pensamentos? Podem se ocultar uns dos outros? Pergunta 283. Não. Para eles, tudo está descoberto.
principalmente entre os que são perfeitos. Podem se afastar uns dos outros, mas sempre se veem. Isto não é, entretanto, uma regra absoluta, porque certas categorias de espíritos podem muito bem se tornar visíveis para os outros e se julgarem útil fazê-lo ou ler pensamentos. Então, Clarencio conseguiu, daquele momento, identificar o que o André Luiz queria na realidade, por mais que ele perguntasse outra coisa. Vamos continuar. Já sei, verbalmente pede qualquer gênero de tarefa, mas, no fundo, sente falta dos seus clientes, do seu gabinete, da paisagem de serviço, com que o senhor honrou sua personalidade na Terra. Até aí, as palavras dele eram jatos de conforto e esperança que eu recebia no coração, com gestos confirmativos. Depois de uma pausa, agora vem, mais longa, porém, o ministro prosseguiu. Convém notar, todavia, que às vezes o Pai nos honra com a sua confiança e nós desvirtuamos os verdadeiros títulos de serviço. Você foi médico na Terra, cercado de todas as facilidades, no capítulo dos estudos. Nunca soube o preço de um livro, porque seus pais, generosos, lhe custeavam todas as despesas. Logo depois de graduado, começou a receber proventos compensadores. Não teve sequer a dificuldade do médico pobre, compelido a mobilizar relações afetivas para fazer clínicas. Prosperou tão rapidamente que transformou facilidades conquistadas em carreira para a morte prematura do corpo. Entretanto, enquanto moço e sadio, cometeu numerosos abusos dentro do quadro de trabalho a que Jesus o conduziu. O que podemos refletir, meus amigos, sobre as facilidades terrenas que os pais generosos propiciam aos filhos? Alguém poderia me dar uma luz? Olha, eu não sou da Enel não, mas eu posso contribuir de alguma forma, embora eu também não seja pai. Mas a gente tem percebido ultimamente uma alteração visível, né, na formação dos filhos. Se nós pegarmos a nós mesmos como referências, como a gente estava conversando ainda há pouco, né, em relação à educação que nós tivemos dos nossos pais, onde tudo era muito difícil, e os pais projetavam nos filhos as suas dificuldades, dizendo, não, meu filho não vai ter isso não, tudo que eu não tive, meu filho vai ter. Ou seja, nunca impuseram limites aos filhos, nunca, algumas décadas para cá. Então, hoje em dia, você percebe crianças que não têm limites, porque elas não receberam dos pais esses limites. Né? Quando se diz não para uma criança, na verdade, essa educação faz com que ela perceba que o não é um ato de amor. Se você não impuser limites, não coloca o dedo na tomada e a criança teme e coloca, né, e leva um choque, de quem é a responsabilidade? É da criança? Não. Isso. É do pai, da mãe, seja lá de quem for. Né? Então, a importância da educação, aí eu vou usar uma expressão que você gosta muito, é sine qua non na formação do caráter e da personalidade. Não é? Isso mesmo. É por aí. É por aí. Às vezes a gente... Para quem interessar, possa... eu não vou ler para vocês, para não ficar muito extenso aqui, né? Depois você lê o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16. Isso mesmo, Raquel. Isso mesmo. Capítulo 16, item 14, para quem interessar, possa o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas a ideia é mais ou menos essa. A ideia é mais ou menos essa, né? De tanta proteção, né? De tanta... a gente até entende essa generosidade, mas volta aquele nosso velho bate-papo que nós sempre temos, que nós precisamos, hoje em dia, ponderar emoções em intelectualidade para poder organizar sentimentos, né? Não adianta mais o pai deixar tudo para os seus filhos, acumular facilidades demasiadas para os filhos, porque ele vai chegar lá na frente, não vai ter essas facilidades da vida, né?
ele precisa saber organizar isso, saber lidar com isso, né? E isso que vai construir o caráter daquela criança, daquele indivíduo, dentro dos nãos, dentro dos sims, dentro das facilidades, dentro das coisas, porque esse é um dos papéis dos pais, né? Por mais dinheiro, né, que esse pai possa ter, que ele juntou por algum provento, alguma coisa lá no futuro, não há problema, desde que não se apegue demais a ele e saiba dar um fim útil, não apenas à sua família, como aos demais, a essa moeda, né, juntada, os pais também precisam organizar os filhos, educar os filhos para a vida, no sentido disso. Saber que são livres, são libertos, digamos assim, precisa prepará-los para o dia a dia na vida. E saber disso, né? E saber dizer não ou sim em determinados momentos, isso é muito importante. E é disso que o Clarencio lembra ao André Luiz sobre a época que ele era estudante, que nenhum livro ele tinha comprado, não sabia nem o que era um livro, o valor de um livro, né? E as facilidades que surgiram no decorrer da vida dele, ele não soube fazer o uso construtivo daquelas oportunidades divinas, né? Vamos lá. Ele respeitosamente ponderei: reconheço a procedência das observações, mas, se possível, estimaria obter meios de resgatar meus débitos, consagrando-se sinceramente aos enfermos deste parque hospitalar. Impulso muito nobre, disse Clarencio, sem austeridade. Contudo, é preciso convir que toda tarefa na terra, no campo das profissões, é convite do Pai para que o homem penetre nos templos divinos do trabalho. O título, para nós, é simplesmente uma ficha, mas no mundo costuma representar uma porta aberta a todos os disparates. Com essa ficha, o homem fica habilitado a aprender nobremente e a servir ao Senhor, no quadro de seus divinos serviços no planeta. Tal princípio é aplicável a todas as atividades terrestres, excluída a convenção dos setores nos quais se desdobrem. Meu irmão recebeu uma ficha de médico. Penetrou o templo da medicina, mas sua ação, lá dentro, não se verificou em normas que me autorizem a endossar seus atuais desejos. Olha que coisa louca, né? Como transformá-lo? Isso em 1950, 40, como foi escrito, hein? O povo deve ter ficado doido lendo isso aí, né? Como transformá-lo de um momento para outro em médico de espíritos enfermo, quando fez questão de circunscrever observações exclusivamente à esfera do corpo físico? Espírito nem corpo tem físico. Vai fazer o que lá, homem? Praticamente isso que ele perguntou, né? Não nego sua capacidade de excelente fisiologista, mas o campo da vida é muito extenso. Que me diz de um botânico que alinhasse definições apenas com o exame das cascas secas de algumas árvores? Grande número de médicos na Terra prefere apenas a conclusão matemática diante dos serviços de anatomia. Concordemos que a matemática é respeitável, mas não é a única ciência do universo. Como reconhecer agora, o médico não pode estacionar em diagnósticos e terminologias. Há que penetrar a alma, sondar-lhe as profundezas. Muitos profissionais da medicina no planeta não são prisioneiros das salas acadêmicas, porque a vaidade lhes roubou a chave do cárcere. Raros conseguem atravessar o pântano dos interesses inferiores, sobrepondo-se a preconceitos comuns, e para essas exceções reservam-se as zombarias do mundo, o escárnio dos companheiros. Fiquei atônito. Não conhecia tais noções da responsabilidade profissional.
Assombrava-me a interpretação do título acadêmico, reduzida a ficha de ingresso com zonas de trabalho para a cooperação ativa com o Senhor Supremo. Incapazes de intervir, aguardei que o ministro do Auxílio retomasse o fio das elucidações. Conforme deduz, continuou ele, não se preparou convenientemente para os nossos serviços aqui. Generoso benfeitor, atrevi-me a dizer, compreendo a lição e curvo-me à evidência. E fazendo esforço por conter as lágrimas, pedi humilde. Submeto a qualquer trabalho nesta colônia de realização e paz. Com um profundo olhar de simpatia, respondeu-lhe, meu amigo, não possuo apenas verdades amargas. Tenho igualmente a palavra de estímulo e não pode ainda ser médico em nosso lar, mas poderá assumir o cargo de aprendiz, oportunamente, e sua posição atual não é das melhores. Entretanto, é confortadora, pelas intercessões chegadas ao Ministério do Auxílio a seu favor. Minha mãe? Perguntei, inebriado de alegria. Sim, esclareceu o ministro. Sua mãe e outros amigos no coração dos quais você plantou a semente da simpatia. Logo após sua vinda, pedi ao Ministério do Esclarecimento providenciasse a obtenção de suas notas, que examinei atentamente. Muita imprevidência, numerosos abusos e muita reflexão. Mas, aos 15 anos de sua clínica, também proporcionou receituário gratuito a mais de 6.000 necessitados. Na maioria das vezes, praticou esses atos meritórios absolutamente por troça. Mas, presentemente, pode verificar que, mesmo por troça, o verdadeiro bem espalha bênçãos em nossos caminhos. Desses beneficiários, 15 não esqueceram. De 6.000, 15 não esqueceram. Meu Deus. E tem como falta gratidão no mundo, né? Mas vamos lá. Desses beneficiados, 15 não esqueceram e tem enviado até aqui veementes apelos a seu favor. Devo esclarecer, no entanto, que mesmo o bem que proporcionou aos indiferentes surge aqui a seu favor. Vamos lá? Deixa eu só abrir um parênteses aqui enquanto isso, antes de acabar a leitura. A gente vamos... eu tiro um trecho aqui, ó. Vamos voltar lá atrás? Voltar para trás, como diz o português? Vamos voltar para trás? E o que significa para vocês que toda tarefa na Terra, no campo das profissões, é convite do Pai para que o homem penetre nos templos divinos do trabalho? Essa é a frase do texto. O que para vocês, meus colegas, meus amigos, significa isso? Então, Leonardo, eu estava refletindo aqui justamente acerca desse ponto que você destacou agora, justamente sobre isso. Se nós trouxermos, não é só essa parte especificamente, esse recorte, não. Se nós trouxermos para a nossa realidade diária, a gente observa quantas pessoas estão insatisfeitas com o seu trabalho, com o seu ganha-pão, com a sua vida profissional. Reclamam e ignoram completamente essa fala de André. Né? É preciso convir que toda a tarefa na Terra, no campo das profissões, ele não falou nenhuma nem outra, não, todas elas, são convites do Pai para que o homem penetre nos templos divinos do trabalho. E aí eu estava, sempre cargas d'água, me ocorreu aqui uma situação, que é um viés dessa colocação de André, acerca da escravidão. Era um trabalho forçado? Sim. Era imposto? Sim. Era inclusive, sacrificava-se, né, o trabalhador, o negro? Sim. Mas o que esses
a gente está fazendo uma leitura imparcial, tá? Pelo olhar espírita. O que é que esses negros, na época, ou o espírito investido de um corpo com a tez negra, fez lá atrás no passado para que, na verdade, a escravidão existiu durante 400 anos? Desde o finalzinho do século XV até o século XX, por aí. Aqui nós conhecemos, né? Porque a escravidão sempre existiu, né? Mas essa é dos africanos, praticamente, Sim, né? é dessa especificamente que a gente está colocando. Porque, na verdade, fica mais fácil nós entendermos essa linha de raciocínio. Né? Quantos povos não foram escravizados no passado antes dos negros? Quantos índios, inclusive aqui no Brasil, aqui mesmo na cidade, índios conviviam com negros, coabitavam com negros? Judeus em toda a história da humanidade. Perfeito, Isso. Nádia. Perfeito, exatamente isso. Então, a gente percebe que a justiça divina ela é tão misericordiosa que ela permite que o homem que promoveu, né, uma ação contrária ao progresso, ele retorne em outras existências para ele recuperar, através da sua consciência, aquilo que ele deixou de fazer. Então, esse contingente, só aqui no Brasil, os historiadores não têm um número certo, mas gira em torno de 4 a 10 milhões de escravos africanos que vieram para o Brasil. De 4 a 10 milhões. Só desse quantitativo, 12 mil chegaram em Mangaratiba. 12 mil escravos chegaram em Mangaratiba. Desses 12 mil, 6 mil foram escravos que foram comercializados legalmente. Depois que houve a proibição da navegação negreira pelos oceanos, aquele tratado entre o livre comércio das Américas, Inglaterra, representando a Europa, Estados Unidos, o que aconteceu? Foi proibido. E aí, o maior escravocrata brasileiro passou a contrabandear também os escravos. E nesse segundo momento, ele contrabandeia mais 6 mil escravos. Então, se a gente for fazer uma análise mais ampla da lei de causa e de efeito, a lei de justiça, a lei de progresso, nós vamos ver que, claro, o coração da gente aperta, é natural. Mas o que esses irmãos nossos, esses companheiros nossos, especificamente os negros, né? Para a gente pegar esse mote, fizeram lá atrás no passado, quantos eles não escravizaram para que na atual, ou na última encarnação, ou no século XIX, XVIII, XVII, viessem na condição de escravizados para recuperar aquilo que eles fizeram os equívocos que eles provocaram no passado. Isso. É só isso aí que eu queria falar. Isso a gente Posso precisa... dar uma palavrinha? Não, Nádia, pode dar duas. Veja bem, pegando essa frase aí, contudo é preciso convir que toda tarefa na terra, no campo das profissões, é convite do Pai para que o homem penetre os templos divinos do trabalho. No meu entendimento, a minha leitura é: em qualquer posição, em qualquer profissão, em qualquer tarefa, você pode estar fazendo o seu melhor e está dentro do cumprimento da tarefa do Pai. Ter bondade, ter caridade, ter misericórdia, enfim, em qualquer posição que você estiver na Terra, seja médico, seja professor, seja a pessoa que toma conta da porta do banheiro, é sempre uma oportunidade para você estar no bem. Deixei. Na realidade, podemos falar que em todo o emprego que existe no mundo, há a grande possibilidade de um trabalho no bem. Então, a relação emprego-trabalho para a espiritualidade maior, ela se dá nesse contexto, em saber aproveitar, né? Espera ainda, Raquel. Raquel ali está muda, mas está falando. Espera aí. Deixa eu ver o que ela falou aqui. Ó. Deixa eu ler aqui. A Raquel falou aqui. Eles estavam acostumados com os procedimentos terrenos que seguem diante das emoções, independente de estarem certas. Ele achava que o benfeitor deveria ter deixado a mulher e visitar os filhos, e quando recebem tudo, não é apenas o uso do conhecimento intelectual, mas compreender que toda tarefa profissional conduz ao desenvolvimento espiritual. Isso mesmo, Raquel. Raquel escreve, eu estou lendo desde o capítulo 1 até agora que ele escreveu, mas é isso mesmo, está certíssimo. Né? Então, toda tarefa, ela conduz, né? Toda tarefa. O que é um chaveiro, né? Um porteiro,
né? Vamos dizer, um cara lá que está no Sempre, igual o Zé fez lá, o que é aquilo ali? Né? Além de desenvolver a sua intelectualidade, aquele espírito que está encarnado naquela atividade, né? Ele também está diante de relações humanas, as quais ele pode trabalhar de uma forma ou de outra para o bem dele e de um próximo. E, de toda forma, desenvolver a intelectualidade dele dentro da sua capacidade. Ou, se for uma profissão que não desenvolva muita qualidade intelectual, naquela encarnação, ele dá um stand-by nessa intelectualidade dele para desenvolver outras relações afetivas, de sentimentos, né, de relação com o outro, né, que são também tão importantes quanto a outra. Né? Eu acho que é por aí que nós precisamos entender. É por isso que, olha só, sem o título de médico, o que apenas restou, então, para André Luiz? O que apenas restou para ele? Sem o título de médico, só restou uma coisa para André Luiz fazer naquele momento, que é usar a sua moral, a sua humildade, que ele não tinha usado antes. Porque o título de médico, doutor que ele teve, né, ele não soube usar aquela fechadura para se libertar, muito pelo contrário, ele jogou fora e foi se vestindo de orgulho e de vaidades. Então, no mundo espiritual, ele precisa se despir da sua vaidade, dos seus títulos, né, do seu conhecimento intelectual do corpo, né, para poder usar apenas e simplesmente aquilo que ele tinha e não sabia, que era a sua humildade. Então, ele usa a humildade dele, né, o pouco que ele tinha, segundo o livro, para poder fazer uso do seu novo trabalho. Então, Marco, quando ele ficou sem, quando ele perdeu o título, vamos dizer assim, só sobrou o templo divino de trabalho. Porque a essência é essa, mesmo sendo uma profissão, ele cita a palavra profissão, porque a profissão ela exige amor, exige gosto, exige outras coisas. Mesmo profissões como por exemplo, carpinteiro, que é passado de família normalmente. Normalmente uma pessoa herda as ferramentas de um outro, do avô, do tio. Então, assim, você desenvolve, né, uma coisa, um amor a tudo aquilo ali. As ferramentas passam a falar contigo, você passa a falar com as ferramentas, mas assim, no sentido de que existe algo maior. Então, por exemplo, você me citou no centro, né? A coisa que eu foi mais difícil entender naquela história toda, de você estar trabalhando no maior centro de pesquisa do Hemisfério Sul, com pessoas que tinham PhD, mas que não sabiam apertar parafuso. Então, você tinha que entrar numa de servir. Então, o mais difícil foi aprender a servir da forma que eles precisavam ser servidos. E não como escravo, não como serviçal, mas sim como instrumento, a extensão da vontade deles. Isso foi o mais difícil, porque você aprender a servir é porque você tem que gostar muito daquilo que está fazendo. Porque não era o caso inicial do André Luiz, né? Ele tinha um rompante, né? Tinha um orgulho de ser médico. Mas, mesmo assim, ele já tinha aprendido a doar, né? Porque ele enviava receitas gratuitas. Então, você vê, já tinha preparo. E é justamente esse trabalho dele, dentro daquela profissão, dentro dos ensinamentos, que você carrega, que você cria o famoso templo divino do trabalho, que, na verdade, é uma coisa individual. Ele é um templo divino, mas é cedo. Você chega lá com o tijolinho, né? Como ele chegou, olha, está aqui, eu posso estar possível trabalhar em qualquer coisa. Mas não é falar assim como a gente fala, eu gosto de qualquer música. Para mim, quem gosta de qualquer música, não gosta de música nenhuma. Porque é impossível, nós temos sempre alguma música que a gente não gosta. Então, esse convite, né, ao trabalho divino é muito importante. E todo mundo recebe esse convite. Mas muita gente faz questão, como o Luciano falou, de reclamar, de não estar bem, de não queria ser isso, que arrependimento. Não, eu acho que é muito gratificante, né? Quando você domina alguma coisa da profissão, claro, não pode dominar tudo,
e você não usa com orgulho aquilo, usa com amor, com vontade de Isso viver com mesmo, os Zé. outros. E assim, eu sou técnico eletrônico. Então, eu já estou no neto. Mas os sobrinhos não quiseram aprender a profissão. Meus filhos não quiseram aprender a profissão. Então, eu estou apostando no neto. Porque senão, o que eu sei fazer, não vou conseguir passar adiante. E aí você vê como é a vontade, o amor, a profissão, você querer doar, querer servir. E para qualquer um que aparecer aqui também quiser aprender, estamos aí. Mas essa que é a grande essência dessa história aí. Então, estar preparado para o trabalho, qualquer que seja, ele começa a ser moldado naquilo que você ama, que é servir aos outros. Isso mesmo, isso mesmo. E para você ver como as leis divinas são tão justas e arrumadas, tão organizadas, que mesmo nesse ambiente onde André Luiz se vestiu de todo orgulho e de vaidade por ser médico, e dessas mil, de algumas dessas ajudas, né, que ele fazia sem ganhar nada em troca, ou mesmo se ele fazendo sem aquela vontade de ajuda, sem aquele amor ao outro, mesmo assim ele gerou um benefício. E olha que coisa interessante, esse benefício chega até ele de uma forma ou de outra. O bem nunca se perde. Isso mesmo, Nádia. Poderia chegar muito melhor, exponencialmente melhor, se a intenção dele, olha só, se a intenção dele fosse de fazer o bem sendo bom. Eu sempre gosto de falar isso. Né? Concordo. Seria muito melhor se eu fizesse um bem sendo bom. Mas ele não era um bom, mas fez um bem. Mesmo não sendo totalmente bom, ele fez um bem. E aí, como a lei divina é justa, né, esse bem volta e beneficia ele de uma forma ou de outra. Nápio, e quem faz o bem e não é bom? É o que eu estou falando para você. A pessoa má pode fazer um bem. Pode sim. Isso aí responde a minha pergunta também. Eu me perguntava muito, uma pessoa, por exemplo, que quer fazer, vai dar esmola, mas está dando de coração? Se não der de coração, não adianta. Adianta, né? Sim, não adianta. Né? Mas Bem, hoje nós espíritas, olha só, mas hoje nós espíritas, e é isso é outra coisa que eu gosto muito de encher a paciência de todos os grupos que me dão liberdade de falar, né? Enquanto não me tiram, me dão a liberdade de falar, enquanto não me tiram dos grupos. É uma outra coisa que eu gosto de falar bem. Nós espíritas já não podemos nos dar o luxo de fazer apenas o bem. Nós precisamos fazer o bem sendo bons. E esse bem que nós fazemos, precisamos fazer ele o mais justo e equânime das leis que nós já temos consciência. Então, por exemplo, se eu vejo uma pessoa na rua e pedindo esmola de R$10, eu falo, caraca, será que essa mulher vai usar esses R$10 como? Será que ela vai juntar na poupança para juntar para depois comprar alguma coisa? Será que ela vai usar para crack? Será que ela vai usar para droga? Será que ela vai usar para fazer qualquer coisa? Eu falei, minha senhora, você quer esse dinheiro para quê? Eu estou com fome. Então, peraí. Eu compro um prato de comida para a senhora quer? Eu não gosto de comida. Então peraí, eu só não quero dinheiro para comer. Eu quero dinheiro para comprar leite para as crianças. Um momento. Eu vou e compro leite e dou. Você quer? Não, eu quero dinheiro. Então, você está usando o dinheiro e a fome, está usando as crianças e a fome para pegar o dinheiro para fazer sabe lá o quê? Tudo isso nós precisamos raciocinar já. Porque já temos consciência das coisas. Já precisamos fazer um bem de forma mais eficiente e eficaz. O nosso bem ele já precisa ser pensado, analisado, para ser o mais eficiente e o mais eficaz dentro do nosso limite de conhecimento. Entenderam? Porque se a gente for dar esmola, a gente já deu esmola durante 2.000 anos. Não é mais esmola que a gente precisa dar. A gente precisa fazer um bem de forma organizada, com boas intenções, mas que ele se torne o mais eficiente e eficaz. Eficiência e eficácia tem diferença. Dever, eu sempre faço dever de casa, igual a diferença de esoterismo para esoterismo
Dever de casa. Qual a diferença entre eficiência e eficácia? Se vira esse e desculpa o dicionário. Mas a diferença. E nós, espíritas, precisamos já pensar assim, porque já temos, há quase 150 anos, informações para isso, ó, para agirmos diferente. Então, toda vez que formos fazer um bem, sendo bons, façamos esse bem de forma mais eficiente e eficaz dentro da nossa capacidade de raciocínio. Voltando para o texto. Vamos fazer o bem qualificado. Isso mesmo, Nádia. Ô, mulher retada. Isso mesmo. Concluindo, a sorrir, as elucidações surpreendentes, Clarencio acentuou. Aprenderá lições novas em nosso lar. E depois de experiências úteis, cooperará eficientemente conosco, preparando-se para o futuro infinito. Sentia-me radiante. Pela primeira vez, chorei de alegria na colônia. Olha que coisa. Pela primeira vez, ele chorou de alegria na colônia. Oh, quem poderá entender na terra semelhante júbilo? Por vezes, é preciso se cale o coração no grande e eloquente silêncio divino. Agora eu vou fazer uma pergunta derradeira para vocês, para a gente finalizar nosso estudo. Qual a razão da felicidade de André? Pela primeira vez chorei de alegria na colônia. Que felicidade é essa que vocês conseguem entender do André? Por que ele estava tão feliz? Alguém poderia me responder? Vê se chegou à mesma conclusão que eu. Na minha opinião, ele começou a ter algum entendimento da justiça divina, da justiça das leis. Rapaz, a Eliana tá demais hoje, ela tá que tá. Não, é que eu tenho estudado essa semana um pouquinho, aí quando estudo, às vezes, a cabeça abre. Isso mesmo, minha linda. É isso aí. Porque pela primeira vez, talvez durante a longa existência desse espírito, que nós conhecemos como André Luiz, né? Isso mesmo, Raquel, útil. Ele se viu útil na criação, porque ele desconstrói, cai, peça por peça, do seu orgulho de títulos, de um conhecimento que ele achava que era, de uma informação que ele achava que era infinitamente grande, né? Do orgulho da vaidade que ele achava que era ser médico, cai tudo isso por terra, voa pelos ares e fica somente, tão somente ele, com a sua humildade simples, e achar, caraca, é só isso, eu coloquei tanta coisa em cima disso e não consegui entender nada. Deixa eu varrer a rua do nosso lar. Deixa eu ir lá catar as folhas. Rapaz, eu falo a mesma coisa. Eu quero ser gari no nosso lar, quero servir água. Se eu tiver merecimento, né? Se não tiver nada que impeça, eu faria isso buscaria excelência e varrer um chão, bicho. Na boa. Isso mesmo. Então, na realidade, o que fica desse capítulo é essa visão poética da desconstrução de um ser construído durante muito tempo, com muito orgulho e vaidade, de um conhecimento que ele achava que seria infinito, né? Da profunda títulos que ele possuía, conhecimento de pessoas, cargos importantes, tudo isso se desfaz. Mas não precisa ser médico para a gente construir esse orgulho, não, tá? A gente pode ser um simples estudante espírita, se achando presunçosos demais, porque sabemos um Pentateuco de cabo a rabo. Pode ser aquele médium que está dentro do passe, que se acha o melhor médium passista. Ou pode ser um pastor. Isso mesmo, demais, Raquel. Tem muito gari arrogante mesmo. Pode ser um pastor dentro da igreja que se acha o merecedor de muitos rebanhos, porque além de muitas arrecadações,
né? O seu púlpito da oratória é o melhor de qualquer um. Ele sabe de qual é salteado, né? Todas a genealogia de José de Jesus, lá dos Macabeus, aquele troço ali todinho. Imagina um político, ou empresário, ou enfermeiro, ou um farmacêutico, igual a mim, que é um Zé Ninguém, mas pode ter um farmacêutico que você acha bam, porque é presidente da Fiocruz, ou porque trabalha na Organização Mundial de Saúde, que sabe falar 7 línguas, ele inventa outra, e sabe, tem todas as fórmulas químicas na cabeça. Eu conheci tantos desse aí. Né? Tudo isso se perde. Porque o verdadeiro conhecimento, por mais que o intelectual o ajude, é o moral. É esse intelecto, é esse moral que antes de ontem nós conversamos, é esse moral que deixa você vibrar, né, dentro daquele espaço e permitir que você pertença a essa ou aquela, né, cidade ou plano evolutivo. É isso que vai fazer com que nós sejamos os herdeiros do amanhã. Não apenas a nossa intelectualidade. Ela ajuda e ela é imprescindível, mas se ela não tiver a docilidade da moral, a cereja do bolo, né? Se não tiver tudo isso para dar a sustância, a beleza, nada adianta. Nada adianta. Então, próximo estudo é a visita materna, capítulo 15. Pode sim. Já acabou de compartilhar, eu já acabei por aqui hoje. Obrigado a vocês, um abraço, hein? Vou dar aqui um spoilerzinho rapidinho do estudo da semana que vem do livro Transição Planetária. A fala do André tem um alinhamento muito estreito com a fala do Manuel Filomeno, porque tem uma situação que ocorre, que vai ser no capítulo da semana que vem, em que fala exatamente sobre isso. A questão daquilo que a gente leva, perispiritualmente falando, e o quanto aquilo faz reluzir ou embrutecer o perispírito. Mais uma vez, o Manuel é muito nevrálgico, né, nas ilustrações do plano espiritual, né, do que ocorreu na tsunami, como a gente está estudando. E o capítulo da semana que vem traz informações fortes. Só para puxar aí o fio da meada do pessoal. Para complementar, lógico, né? Tem alguém na fila? Alguma questão? Tem alguém na fila? Não. Seguinte, Raquel, você nunca mais usa esse troço, tá? Eu gosto de ver você falar. Você fica escrevendo aí, usa esse troço não. Coloca esse bicho para carregar, tá entendendo? E fica falando no celular. Bora, quem é o próximo aí? Eu também quero isso. Gosto de ouvir. Horrível. Olha, bravo. Bora. Bora lá. Uma frase que todo dia eu repito para mim. A vida te pede o bem que te faça possível. Então, a cada dia, a gente tem que fazer o bem que me é possível. Seja dar uma palavra de apoio, de conforto, de esperança, seja ajudar materialmente, seja qualquer coisa que seja. A vida me pede o bem que me faça possível. É o apoio para o amigo, é a palavra de esperança para um desconhecido na fila do banco, catar o lixo que está jogado na rua e colocar na lixeira, ajudar de alguma outra forma, enfim, o que me for possível de bem fazer hoje, não me furtar a fazer. Era isso. É interessante, Nádia, que isso independe da religião ou das religiões. Perfeito. Isso tem nada a ver com religião. Tem a ver com seguir o modelo de Jesus. Isso. A Raquel falou um negócio agora interessante. Fazer o bem não é só... Oh, meu Deus do céu, o troço está caindo aqui.
O celular escorregou. Ele está com sono. Ele escorregou para dormir. Olha só. Às vezes não precisa fazer o bem apenas com outra pessoa. Fazer o bem para a natureza. Faça o bem para a natureza. A natureza espera carinho, afeto. Ela espera. Ela espera que tenhamos mais consciência de usar um plástico, mas dar um destino para reciclar. Ela espera que uma árvore seja plantada. Eu estou com 44 anos, já plantei poucas árvores, mas plantei pelo menos umas 40, já foram plantadas por mim. Vamos plantar mais árvores. Só falta escrever um livro. Eu já tenho uma coisa, enfim, quando a gente vê os nossos filhos, nossos netos, aquelas brincadeiras estúpidas de ficar puxando folha de árvore, não tem? Meu Deus, eu fico imaginando quantas vezes eu puxei folha de árvore. Eu puxei tantas folhas de árvores, né? Com aquela brincadeira estúpida de passar e ficar puxando. Para de fazer isso. Eu brigo com minhas crianças aqui. Essa aqui, ó. Essa aqui não faz, não. Você faz? Ela não faz, não. Aí ela não faz. Ela não faz, ó. Ela não faz. Aí, Lili. Ela não faz, porque de tanto encher a paciência dela, ela já não faz mais. Mas é assim. Né? O bem não é só com o outro. O bem são com os outros. Os outros é o meio ambiente. É um cachorro, é um bichinho, né? É uma abelha. Mas, Eunápio, Oi. A Isa, minha filha, você sabe, tem 4 anos, né? Esses Sei. dias ela foi passear com a minha... Aqui em frente da casa da minha mãe tem um braço de um rio e com um monte de árvore. A gente brinca que é floresta. A gente Sei. brinca que vai passear na floresta. E elas foram andar aqui na floresta, aqui na frente, e aí minha irmã foi tirar uma florzinha para dar para ela. Ela falou assim para minha irmã: tia, se você arrancar esta florzinha hoje para mim, amanhã, se eu quiser cheirá-la, eu não vou poder mais. Ai, que lindo! Posso dar aqui um breve relato? A Fátima está aqui ao lado acompanhando a conversa, e sempre que nos acompanha aqui ouvindo. E ela falou o seguinte: que dia desses, no Abraão, nós estávamos caminhando, ela viu, mas eu não observei. Foi domingo agora, domingo passado. Estava um pai com uma criancinha pequenininha. E ali perto do posto de saúde, né, tem algumas pousadas, e uma delas tinha uma planta ali, com flores e tudo mais. Aí o pai pegou, que a Tati está colocando, o pai pegou uma flor, tirou e foi dar para a filha. A menina fez um berreiro, porque o pai tinha tirado a flor do pé da planta. Olha, é a nova geração que tem entre nós, gente. Essa galera toda aí veio para impulsionar o progresso, ensinando aos pais, sobretudo aos pais, como se deve viver. E eu coloquei, vocês perceberam, a ecologia com K é diferente da ecologia com C. E aí eu vou fazer que não, professor, fica aí como dever de casa para vocês pesquisarem a diferença entre um e outro. É igual Carol e Carol com K. Carol com K está no Big Brother, mas tudo bem. Concluiu, Nap, com você, a última dela? Ela falou hoje para mim era peixe no almoço. E aí eu falei, filha, peixinho. Ela falou, ué, mãe, mas você não disse que não é para comer animais? Aí agora você está na série, Xuxa, tem que ponderar também. Aí eu falei, sim, filha, eu quero isso muito no futuro, mas ainda hoje eu não consigo. Então vamos comer o peixe. Credo, que boca! O papo ecológico, né? Eu queria estar lembrando aqui de uma visita que eu fiz naquela estação de tratamento de esgoto que tem ali no Caju, no Rio de Janeiro. Quem passa pela linha vermelha via o ETL. Aquilo trata alguma coisa? Trata? Trata, é impressionante. Não tem não trata uma gota de cloro. É tudo físico, tudo é biofísico, né? Bactérias, grades. Mas assim, o que chama atenção é que logo na entrada, assim, o primeiro ponto de entrada é uma coisa com 30 metros de profundidade. Então, que todo esgoto deriva até ali, aqueles caminhões de fossa, né? Esses caminhões que vão limpar a fossa derramam ali também. Então, ali trata tudo, e é impressionante, que pega todo o centro da cidade do Rio de Janeiro, pega ali a Penha, Grajaú, Meia, pega assim, uma boa parte
desenvolvida do Rio de Janeiro. Mas o que chama a atenção, logo na entrada tem uma grade do sistema, né? A grade fica fazendo o tempo todo um movimento para poder se autolimpar, e já chama a atenção que eles tiram por dia 5 a 6 toneladas de plástico só ali. Aí tem uma segunda grade mais fininha. Então, assim, vão afinando até passar só uma coisa mais fina. Mas na segunda grade, para meu espanto, quase que 2 a 3 toneladas por semana, sabe de quê? De camisinha. É impressionante a montanha de produtos que passam pelo esgoto, que o pessoal joga de tudo que pode no esgoto. Então, assim, a gente está muito longe de saber o que é ecológico mesmo ou não, porque a gente tem coisa que a gente não faz, do fio dental, né? Que a gente passa no dente e joga no lixo, ele é feito de uma estrutura tal que ele demora muito mais que 800 anos para se decompor. Então, tem coisas que a gente não tem ideia, né? E, assim, a gente precisa olhar isso, não é só falar assim, você tem que ser mais ecológico, você tem que usar melhor a água, você tem que usar menos plástico. Tudo tem uma ponderação nisso aí. A ponderação de saber até que ponto a gente pode ficar sem comer o peixe, sem comer a carne. É muito bonito, mas a gente não tem estrutura ainda. E o que é pior, eu conheço gente que optou por não comer carne e hoje tem sérios problemas de saúde pela falta de proteína adequada. E, assim, até que ponto a gente sabe, tem a sabedoria, de fato, para tomar essa decisão tão séria? E vivenciar isso, né? Desconstruir essa sociedade construída pelo plástico, pelo uso abundante de água, que aqui no Rio de Janeiro é uma coisa de louco, né? Então, assim, é importante ter sempre em mente de que ecologia que nós estamos falando, né? Eu fiz uma pós-graduação em educação ambiental. E muita gente não sabe que o Parque de Itatiaia ele sofre hoje um grande desequilíbrio ecológico. Houve um acidente ambiental ali na década de 70, porque veio um grupo lá acho que foi do Peru, e eles entraram ali, começaram a subir a serra, mas subiram sem limpar os sapatos. Então, eles trouxeram nos sapatos semente das ervas daninhas do Peru, que hoje estão destruindo a vegetação local daqui. Então, a gente, assim, nessas florestas que a gente anda, tem um cuidado muito maior. Eu tenho certeza que na ilha aí deve ter um monte de amendoeira, que não é uma árvore exótica, né, no Brasil. Mas, tem jaca pra caramba. Quem levou essas jacas para a ilha? Hoje, na Floresta da Tijuca, tem um programa para controle das jaqueiras, porque elas estão já dominando o ambiente. Não, tem uma praga pior. Optaram aí no final dos anos 80 por um tipo de árvore que cresce rápido, né? O objetivo é crescer rápido para cobrir os morros daqui do Rio de Janeiro. Então, tudo que tem morro daqui, plantaram essa árvore. Hoje ela virou uma praga. Então, assim, a linha vermelha ela está quase coberta com um tipo de árvore que virou uma praga, ela destrói tudo. Então, o que deveria ser ecológico para fazer um reflorestamento, hoje já não se aplica e é ruim. Porque, por exemplo, aqui meu vizinho deixou nascer, então a coisa é enorme e toda a semente cai, os vasos da minha casa tem semente dessa árvore. Então, assim, é uma coisa impressionante, né? O que parece ser bom pode não ser tão bom assim. O Rio de Janeiro inteiro é cheio de amendoeira, e a amendoeira é uma praga, assim, sabe? Dá sombra bacana, mas não é o mais adequado para as cidades. E foi uma decisão de se colocar na praia na década de 40, final de 40 para 50, e hoje está na cidade inteira. E hoje é proibido na cidade do Rio de Janeiro se plantar amendoeira, mas se você cortar uma amendoeira, você tem uma multa que pode chegar até plantar 1.500 pau-brasil, mudas de pau-brasil. É um negócio maluco demais. Deixa eu só fazer rapidinho aqui também um depoimento.
Isso aí já está se tornando um problema de ordem ambiental e agudo. Nós sabemos que o peixe-leão, se não me engano, ele não é originário aqui do Brasil. Mas ele já está aqui no Brasil, inclusive, dizimando a população dos peixes da região para onde ele vai. Mas não é nem isso que eu quero falar, não. No casco dos navios transatlânticos, eu acho que Tati e Raquel devem saber disso, está vindo um molusco de fora. Ele está se proliferando na fauna marinha da Vila do Abraão, que é ali que eles ancoram. E eles estão também acabando com os corais naturais da vila. Oi? O coral, não, aquele coral cérebro, né? Coral cérebro. Vocês sabiam disso, Raquel e Tati? Então, para a gente ter esse olhar um pouco mais zeloso, né? A gente está apontando a tarde toda, que é maravilhosa essa aula de hoje, maravilhosa. Mas a questão do meio ambiente é nativo e está sendo dizimado por esses moluscos que estão vindo nos cascos dos navios. Isso é um dos problemas ambientais que estão afligindo a Bahia da Ilha Grande, e sobretudo ali o coral-sol invasor. É isso mesmo, que está vindo de fora. Não é no casco não, Luciano. Todo navio tem um tanque, tem tanques de lastro, né? Então, para ele ter o equilíbrio, ele enche com água. Então, por exemplo, o navio vem de Singapura, ele vem com certa quantidade de material, pode ser grão, petróleo, alguma coisa, e tem água no casco. E quando chega aqui no Brasil, eles pegam essa água e jogam no mar aqui. Então, contamina os nossos mares com os moluscos, com os habitantes de outros mares que não estão afetados. Então, vira praga. Isso aconteceu na Baía de Guanabara, aconteceu na Baía de Sepitiba, ali Porto de Sepitiba, e está acontecendo em Angra também. Perfeito. Mas sabe o que acontece? Eles estão burlando a lei, porque a lei internacional, eu trabalhei algum tempo na navegação marítima, é que a água de lastro ela seja despejada em alto mar, para que ela siga a corrente da maré, que leve para fora, mas estão jogando dentro na parte mais interna. Lá na ilha, por exemplo, a ilha de Jorge Grego é o limite, de Jorge Grego para fora, mas eles estão jogando internamente. Entendeu? Mas há também essa questão dos moluscos que estão fixados no casco, né, ou no costado, não que se queira dar, que eles estão se desprendendo, soltando ali, estão se proliferando ali naquela região. Sem contar os plásticos, a gente vê que a gente fica barbarizado, né? Então, isso aí, vamos nem entrar nessa questão. Mas o importante é que a gente tenha essa consciência ecológica com K, vocês vão pesquisar, e entender que hoje, mais do que nunca, o homem está... não diria nem intimamente, mas essa interação profunda e diária e constante, até o apelo que o Leonardo fez, com relação à natureza, isso nós temos essa consciência, graças a Deus, né, de não jogar nada fora e de pegar sacos plásticos no meio do caminho, e o nosso lixinho coloca no bolso e joga dentro de casa, coloca lá na lixeira. Isso aí é uma prerrogativa que todos nós deveríamos seguir, mas infelizmente, né, ainda existem muitos sujismundos no Brasil. Vocês lembram disso, na década de 70. Esse povo aqui que lembra? Quem lembra sou eu, você, Raquel, talvez é Luiz. Sujismundo não é da gestão deles, não. Não. Acho que foram até duas campanhas institucionais do governo federal, ainda no período militar. Né? A gente tinha pavor de jogar um saquinho plástico, né, o Marco? Pela janela do carro, então nem pensar, porque era uma vergonha nacional se alguém fizesse isso, se todo mundo olhava para o cara que transgredia, né, essa regrinha de boa convivência, né? Hoje em dia, enfim. A criançada gritava em coro, Sujismundo, Sujismundo, Sujismundo. E na década de 70, só para pontuar, a década de 70 no Brasil ainda não tinha plástico. Ainda não era uma prática se utilizar o plástico derivado de petróleo, como a gente conhece hoje. O que se utilizava, o mais parecido com isso, era celofane. E
o uso do plástico ele foi disseminado no finalzinho da década de 70 e início da de 80, que explodiu. Fechei meu dado histórico. Aí você coloca para entender as coisas, né? Se for entre a década de 50 e 60, né, 70 até 80, que os portais do umbral foram abertos para um bando de gente reencarnar, que faz tempo que não reencarnava, aí certamente esses, né, sem interesse com o coletivo, né, sem preocupação nenhuma com a natureza, aí juntou o útil e o desagradável, né? Deu no que deu. Vocês me escutaram? Sim, escutamos. Agora temos que fazer a ecologia também com as pessoas. A gente não pode esquecer da ecologia também com todo o ciclo de vida. Então, a gente tem que cuidar das arvorezinhas, tem que cuidar de não deixar lixo na rua, tem que reciclar, reusar, reduzir, e também não esquecer de quem está do lado, os caminhantes junto com a gente. Fazer igual a ENAP, vocês me escutaram? Sim. Sim, Nádia. E agora entra o momento da reflexão, né? Como é que a gente vai agora juntar a ecologia com o nosso lar, né? Falamos de ecologia, falamos de mudança, né? Falamos de desconstruir, não é isso? Como é que juntar isso com o nosso lar, né? Essa que é a tarefa de casa é essa. Aproveitar os ensinamentos que o André Luiz recebeu, né? E usar para a gente também. Isso aí, gente. Olha, são 17h28, estamos nos aproximando do nosso horário. Cadê o professor? Deve estar caminhando ainda para o trabalho. Em trânsito. Eu estou em trânsito aqui, pessoal. Nab, eu queria agradecer, sua aula foi muito legal e elevou o nível para eu continuar essa tarefa daqui 15 dias. Tá certo, tá certo. Que bom que vocês gostaram. Que bom, fico feliz. Subiu a régua aí, Tati. Pois é, eu bem estou vendo. O que me espera? Mas você tem essa pegada do estudo participativo, como eu, NAP, você não vai ter dificuldade. Eu quero ver vocês quarta-feira que vem, hein? Física, hein? Vamos lá. Vixe. É física, Raquel. Clássica ou vamos quântica? Levantar o peso. É física. Vamos fazer uma física aqui. O ENAP vai ser clássica ou quântica? Menina, se eu começar com a quântica, o povo vai destruir televisão, vai destruir pois celular, vai explodir mentes. Certamente vai me xingar até minha primeira encarnação. Não, vou com calma, né? Eu não xingo, não, muito pelo contrário. Solto logo lá na primeira fila. Fala na cara mesmo, né? Então vamos de mecânica clássica. Mesmo porque a quântica só existe depois da clássica, né? Se você não conhecer a clássica, não dá para chegar na quântica. Oi, eu quero saber se vai ser a nossa primeira aula. Porque a semana passada eu estava fora. Vai ser a nossa primeira aula de física? Física, química? Vai ser nossa primeira... quarta-feira que vem vai ser física. Ótimo, quarta-feira que vem vai ser física. Ótimo. Aí depois vai ser biologia, depois vai ser química. Muito bom, muito bom. Mas primeiro vai ser física. E quem vai se habilitar a fazer uma de filosofia? Você. Nádia. Aí, ó. Olha o coro. Por que eu?
Não, estou habilitada não. Eu estou quase 1 ano esperando uma aula da Nádia. Estou habilitada não, parça. Não concorro com as feras, não. Bom, gente, eu acho que nós estamos chegando ao final do nosso estudo, né? E o que vocês acham? Vamos concluir, depois a gente parte para o recreio. O tio Napito já finalizou o trabalho dele. Podemos? Valeu, gente. Marcos, Zé Luiz e Raquel, Tati também. Alguém se habilita em fazer a prece de encerramento? Fique à vontade, por favor. Lembrando que a prece é uma conversa íntima com o nosso Pai, né? Com o nosso Criador. Então, quem sentir vontade, Eliana, Sônia, né? Vocês que falam pelos cotovelos, né? Não param de falar um só instante, né? São as mais tagarelas da turma. Podem se habilitar se quiserem. Então, ó, quem fizer uma prece hoje vai ganhar 30 minutos de bônus hora. Pô, gente, nem assim? Caramba! É na chantagem? Aí é que eu não faço mesmo. Não é chantagem, não, é bônus mesmo, é bonificação plus. Está lá contabilizado. Eu posso fazer, então. Oh, por favor, Helena. Tá. O grupo agradece, querido. Pois não. Senhor Deus, Pai de misericórdia, é imensa gratidão pela oportunidade de aprender, pela possibilidade de expor um pouquinho a consciência, pela possibilidade, pela esperança de chegar nas próximas vidas mais preparado, para que tenhamos menos dificuldades, para que aprendamos aqui nessa vida a amar um pouquinho ao próximo como a nós mesmos, enfim, para evoluirmos nessa caminhada que para a pessoa como eu, por exemplo, normalmente me parece tão difícil, tão desafiante. Muito obrigada, Deus. Muito obrigada, Senhor Jesus. Muito obrigada por tudo. Abençoa todos esses irmãos que delicadamente, com muitos esforços, tanto ensinam a todos nós outros que aqui estamos. Abençoa a todos que assistirem esse vídeo. Abençoa a todos nós, porque necessitados somos das suas bênçãos, Senhor Deus, das suas bênçãos, Senhor Jesus. Muito obrigada.